Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Brasil que Pulsa, o Brasil que faz acontecer. A nossa meta é levar para você conhecimento, informação de qualidade, para que o conhecimento possa te libertar, te transformar, te curar e te fazer feliz. E hoje nós estamos com ele, Renan Ruiz, CEO da ProAlto Químio. Renan Ruiz, quem é, afinal de contas, esse empreendedor, filho, pai, esse ser humano que vai nos contar um pouco da sua história e dar dicas e sacadas aos nossos empreendedores. Boa tarde, Douglas. Muito obrigado pela presença aqui, pelo convite que me traz até aqui. E já começou com uma pergunta profunda, né? Quem sou eu e o que venho buscar aqui nessa terra? Acho que a primeira coisa é vir buscar algo que eu já alinhei no plano maior, que eu busco saber o que é, mas algo que encha meu coração, algo que me traga a presença e algo que impacte a vida das outras pessoas. Sei que é algo intangível, mas as sensações e os sonhos que eu acredito são tangíveis. Então dá para chegar e é por isso que eu estou aqui, por isso que empreender para mim é um meio. Empreender é um meio de caminho para realizar sonhos e objetivos. Muito bacana, Renan. Você traz muitas coisas que são importantíssimas nos dias atuais, nesses dias contemporâneos em que as pessoas buscam de maneira desenfreada essa sensação de reconhecimento, pertencimento e afeto. Você traz o sonho. Lá no manual, né, em Pretec, primeiro comportamento de metas estabelece a meta que tem um desafio e que tem um significado pessoal. Primeira pergunta para você, então, dentro do escopo de empreendedorismo, qual é o sentido de empreender para você com esse significado, esse sentido maior e o que leva você a acordar todo dia e com vontade de realizar quais são os seus desafios? O grande meu sonho como empreendedor é estabelecer globalmente o consumo consciente, para que as pessoas consumam qualquer item conscientemente, desde uma água que nós vamos beber, desde uma vinda num podcast, desde uma venda de um produto ou serviço, para elas entendam o que está por trás daquela relação e elas entendam o que está por trás daquela nota fiscal, o que conscientemente eu estou vindo buscar aqui hoje. Então esse é o nosso objetivo como empresa na sociedade, para conseguir impactar cada vez mais e mais pessoas, para acender essa luz, para que ela entenda por que ela está comprando um arroz, por que ela teve uma discussão com o marido, por que ela bateu o carro, por que ela furou o pneu do carro dela, por que os sonhos delas não estão sendo realizados, por que ela foi mandada embora de 5 empresas seguidas. Então, através do nosso ambiente, que é a higienização e limpeza, a gente vai buscar acender essa luz nas pessoas, que é do consumo consciente. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E trazendo conhecimento, acendendo uma luz da ideia dentro das pessoas para que elas possam enxergar essa sincronicidade como um todo e consumir conscientemente qualquer produto que ela vir a comprar. Porque muitas vezes, a gente como sociedade, eu já faço isso também erradamente muitas vezes, estou consumindo um produto que não é meu sonho. Então eu tenho que saber de fato quais que são meus sonhos, né? Você comentou de estabelecimento de metas, muito importante saber quais são os meus objetivos e por que eu estou aqui. E porque eu estou aqui é para passar essa visão do consumo consciente de todas as questões, desde a minha esfera familiar, qual que é meus sonhos e objetivos, da minha esfera espiritual, da minha esfera com a minha esposa, da minha esfera empreendedora, dos meus hobbies, dos meus amigos também, que é necessário, das minhas finanças pessoais. Então, como um todo, é consumir essa roda da vida como um todo, conscientemente, respeitando o ciclo e fase de cada uma delas. Perfeito. Eu vou me atrever a voltar à página 1, porque a Helena, minha filha de 9 anos, nós temos várias resenhas e ela fala: papai, às vezes eu não entendo o que você fala. E aí eu entendo e compreendo o que eu estou falando com uma menina gênio, mas apenas 9 anos. Talvez para muitas pessoas que estão nos assistindo, não fica muito claro. Então eu vou voltar para a página 1. Qual é a principal linha de produção, os produtos fabricados pela ProAlto Químio? Boa. Só justificando, né, que para nós o item que está na nota fiscal não quer dizer o que a gente faz, é a nossa missão de mundo. Mas na nota fiscal vai sair lá Neuter Super, detergente neutro, e isso é o que a gente fabrica para os setores do mercado. Então, é uma indústria química, tá? Que fabrica detergentes, desencrustantes, limpa alumínio, desengordurantes, B2B, para empresas e negócios. Então, esse é nossa essência, nosso DNA. A gente fabrica produtos químicos, higienização e limpeza, para alguns segmentos. Alimentos e bebidas, como frigoríficos, laticínios, automotivo, como garagens de ônibus, transportadoras, concessionárias, restaurantes, caterings, né, cozinhas industriais, hospitais, lavanderias industriais e lavanderias hospitalares também, desde
Facilities também são empresas, tratamento de piso, higiene pessoal. Então são produtos, galões de 5, 20, 50, 200 e até 1.000 litros e até carretas tanque de produtos de higienização para negócios. Perfeito. Então essa é a primeira esfera. Na segunda esfera é a parte de consultoria técnica, que são treinamentos voltados à área de higienização. Como fazer uma boa higienização de mãos, como fazer uma limpeza mais eficiente, quais são as boas práticas de fabricação, como eu vou evitar uma contaminação cruzada. Então são treinamentos técnicos voltados à área de higienização. Primeira esfera, produtos. Segunda esfera, consultoria técnica. Terceira esfera, consultoria tática. Então, através dos nossos produtos, aqui já encaixa muito da nossa filosofia do consumo consciente, nós vamos mapear o consumo de cada unidade. Então, imagina que eu tenho um restaurante que usa 200 ml de um produto por dia e serve 1.000 refeições. No segundo dia, ele gasta 200 ml, as mesmas 1.000 refeições. No terceiro dia, ele gastou 400 ml para as mesmas 1.000 refeições. Opa! Se ele serviu a mesma quantidade de refeições, por que ele gastou mais no terceiro dia? A nossa equipe está preparada para fazer um diagnóstico e um controle para entender por que ele gastou mais. Porque a gente só quer que use conscientemente os produtos e não que a gente seja refém das emoções, porque às vezes eu tive uma discussão com a minha esposa em casa e eu vou despejar detergente lá e a gente não vê isso. Então essa é a terceira esfera das nossas consultorias táticas. Na quarta esfera é a parte de gestão empresarial. Então, tanto para os nossos distribuidores quanto para os nossos clientes finais, é ver como é que está o negócio deles. Falar de DRE, de balanço, de fluxo de caixa, de controle de manutenção, de hora de atendimento, de fluxograma de processos. Então é um ecossistema de gestão empresarial onde a gente vai bater bola com o nosso cliente, onde a gente aprende um com os outros, né? A gente abre margem de contribuição para aprender um com o negócio do outro, tá? E a quinta esfera, que aqui me brilha o olho, porque entra na parte aí que você ajudou a acender isso dentro de mim quando eu te conheci, é a parte de desenvolvimento pessoal. Então hoje, lá na empresa, tem uma série de treinamentos voltados a desenvolvimento pessoal. Oratória, finanças, comunicação, estabelecimento de metas, correr riscos calculados, roda da vida. Então são treinamentos comportamentais. Por quê? Porque às vezes a pessoa lá não está desempenhando porque ela está desalinhada na roda da vida em algo com o marido dela dentro de casa. Então esses treinamentos voltados a desenvolvimento pessoal vai estralar algo ali, vai alavancar para que essa pessoa desenvolva na vida. Então essas são nossas 5 esferas: produto, consultoria técnica, consultoria tática, gestão empresarial e treinamentos voltados a desenvolvimento pessoal. Acredito que agora está claro ali o que nós fazemos claro. De fato, mas tudo isso voltado para que a pessoa tenha mais consciência do que ela está fazendo, né? Esse é o objetivo final. Muito claro. Quando você faz tudo isso, todas essas etapas, primeiro eu vou fazer uma pergunta rápida, é mensurável. Me fala dos dados hoje mensuráveis da ProAuto. Quantos colaboradores, diretos e indiretos e atuação no Brasil? Hoje são mais de 100 colaboradores, atuação 20 estados. A gente cresceu aí nos últimos 3 anos juntos, mais de 50%. A empresa vem numa atoada muito grande de crescente. Legal. E aí a pergunta importante, talvez para você que esteja nos assistindo existe uma receita, essa busca desenfreada por lucratividade. A empresa é um organismo vivo. Ela sobrevive de lucro. A margens apertadas. Empreendedor, principalmente de pequenos e médios negócios, ficam às vezes perdem o sono por isso. E começam a olhar e fazer uma gestão de trabalho no negócio e não pautada para trabalhar essa questão mais no escopo maior, que é entender a dinâmica que esse ecossistema faz. Você trabalhando essas integrações, né, essas 5 portas que você abre, e aí tem muita pessoalidade, né? Tanto com o seu cliente interno quanto o seu cliente externo. Vocês já conseguiram mensurar o resultado disso dentro da última linha do DRE? Sim, hoje o DRE ele cresce muito, mas por consequência, né? Vou puxar ali algo que você comentou da diferença entre trabalhar o negócio e trabalhar no negócio. Essa é uma diferença gritante ali que a gente vê. E socialmente falando, né, as pessoas visam muito lucro, como você comentou. E na minha visão, lucro e geração de caixa é consequência. Eu já busquei resolver todos os meus problemas com venda e faturamento. E com lucro também.
Não, que tem que gerar mais lucro, aumentar a margem e tudo mais. Isso, nas minhas experiências pessoais, me levaram para um lugar vazio. Quando eu entendi que a empresa ela é um ser social e que ela atende a sociedade, quem são os clientes da empresa? Quem é o cliente da ProAlto Quimium? Primeiramente, são seus sócios e acionistas, que são clientes dessa empresa. Seus colaboradores são outros clientes dessa empresa. O outro cliente é o próprio cliente final, lá o restaurante, o frigorífico, o laticínio. O governo e o Estado, porque somos pagadores de impostos. E também o meio ambiente, de qual impacto a gente gera no meio ambiente. Quando a gente entende que a empresa presta conta para essas 5 entidades aqui, o lucro vira um meio. E eu particularmente acredito que quando você muda um hábito e muda um comportamento de forma consciente, o seu lucro aumenta, a sua geração de caixa aumenta e não vai te deixar um vazio dentro de você, que nem já me deixou no passado, onde faturava-se muito, ganhava-se muito, mas era infeliz. Era infeliz porque não sabia para onde ia e tinha hábitos ruins no final do dia e não entendia que a empresa é um ser social que apoia a sociedade, o desenvolvimento da sociedade e das pessoas que estão ao redor dela como um todo. Perfeito. Me traz uma cena do filme, não sei se você já assistiu, do Doutor Estranho, porque eu gosto muito, que pareça um pouco com ele às vezes, de que a mentora dele, ele estava tentando dominar o rio, e a mentora dele falou, cara, abre mão do poder e se una ao rio. Ele disse, né, mas está dizendo que para eu ter controle, eu preciso abrir mão do controle, siga o fluxo. E seguir o fluxo, se nós pegarmos os nossos ancestrais, eles começaram a perceber que não tinha mais mamute. Começaram a perceber que as grandes tempestades, né, as intempéries, e que ele era apenas um elemento da mãe natureza. Mas começaram a perceber também no caos, no medo, dessa ausência de rotina, de ser imprevisível, de que determinados trechos eles passavam e viam que tinha uma planta que não estava mais lá. E começaram a observar que era fruto de uma excreção de uma ave ou uma excreção de um animal. Estar desperto para dar uma olhada em todo esse ecossistema e compreender que talvez o que nos trouxe aqui como conhecimento não nos levará num futuro próximo, talvez seja a grande chave. Mas há uma força contrária, né? Porque é a síndrome de Maria Gabriela, ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim, principalmente os mais antigos. Então, guardem isso que vai cair na prova. Para os que estão chegando agora, esses empreendedores, que obviamente pode estar pensando, mas ele tem 100 colaboradores, está em 20 estados e tem um bom fluxo de caixa. Eu estou perdido, eu pego dinheiro emprestado no banco. Que dica e sacada você dá para esses empreendedores que estão nesta situação? Querem experimentar o novo, mas tenham medo, justamente por não ter uma previsão orçamentária ou não ter um bom fluxo de caixa. Tocou num ponto importante, onde 70% do nosso país hoje está endividado. Nós somos 230 milhões de habitantes, 70% está em dívida. Onde isso vai ter um impacto grande nas empresas? Hoje, as empresas tomam crédito e vão para banco para poder, às vezes, tampar o buraco de algo que ela deveria resolver. Eu tenho um problema de caixa, mas quando eu tenho um problema de caixa, esse problema já estava no DRE lá, porque foi alguma ação que a gente teve errada. Vendemos com menos margem, demos mais prazo, compramos estoque, então essa informação estava no DRE e o caixa só foi a consequência. E a minha visão pessoal é que as empresas tendem a resolver muitos problemas, muitas conversas duras, tomando dívida e pegando crédito. Para mim, essa não é a solução. Para mim, a solução é, se a gente estancar esse buraco do crédito, nós, como seres humanos, somos obrigados a resolver o problema. Eu sou obrigado a resolver o problema. Me permite um corte. Você está querendo dizer que é comum os empreendedores do Brasil, brasileiros, de alavancar o seu negócio tomando dívida, é isso? É muito comum, muito comum. É muito comum. Acho que tem as Big Corps, elas sabem fazer isso como um business financeiro. E elas fazem uma gestão financeira, e aí quem sou eu para falar dessa turma aqui que tem a engenharia financeira do negócio? Mas o Brasil é feito de empreendedores, autônomos e tudo mais. E esse empreendedor aqui, muitas vezes, ele não pode achar que isso aqui é infinito. Perfeito. Isso aqui é infinito, porque isso aqui tira sono. Perfeito. Até porque é comum eles terem um ponto fraco do planejamento e não sabe se esse dinheiro, o custo desse dinheiro, talvez seja maior do que a margem que ele tem naquele produto ou serviço. Sim, sim. Então, eu tomaria esse cuidado, principalmente nesse primeiro momento, para montar um negócio ou para alavancar o meu negócio.
Porque se o negócio fosse tão bom, ele geraria resultado para todos os seus stakeholders, os stakeholders, meio ambiente, Estado, colaboradores, sócios e acionistas e clientes. O negócio é tão bom, ele vai gerar caixa pagando dividendo. De tempo em tempo eu posso ter um descasamento de caixa e competência porque eu comprei estoque, porque eu dei prazo, porque eu investi. Mas se eu olhar uma figura, uma fotografia de um ano, é para eu gerar caixa. E eu acho que isso educa, porque não sabia se pode falar palavrão, mas assim, às vezes sai alguns. Mas isso faz a empresa ser eficiente. Tem conversas duras, porque muitas vezes a empresa tem sócio, não faz ter que tomar uma decisão dura, faz ter que tomar uma decisão firme, faz ter que tomar uma decisão difícil. E é essa decisão que faz crescer o negócio. Muito bom. Tem uma coisa que você trouxe importante, que é a questão de estancar e resolver o problema, que é uma das premissas básicas de pessoas de sucesso, que é assumir responsabilidade, comprometimento. Essas conversas duras, que é reconhecer que talvez você fez algo errado e tem que assumir. O que se assumir significa que você, de alguma forma, vai ter que reconhecer suas fraquezas e reconhecer as virtudes, mas vai ter que resolver o problema e, para isso, tem que sair da zona de conforto. Me fala sobre isso nesse mundo empreendedor, o que é sair dessa zona de conforto? Acho que eu vou primeiro em reconhecer erros, né? A gente estava numa situação difícil num cliente semana passada, muito difícil. E aí eu sentei com o gerente, coordenador, o vendedor da carteira. E em vez de apontar dedos, que geralmente numa mesa de reunião é uma briga de performance, que eu fiz isso, você fez isso, ele fez aquilo, não que vocês viram o que eu fiz, e é uma briga de performance. Então, quando começou a reunião, primeiro a gente já isola isso. Ninguém está aqui para falar quem fez mais ou quem fez menos, quem deixou de fazer. A gente isola isso. A gente coloca na mesa o sentimento, o que as pessoas estão sentindo sobre a situação naquele momento. O sentimento é muito importante. O sentimento sim tem que ser acolhido, tem que ser ouvido, tem que ser direcionado, por isso as pessoas envolvidas têm que estar. E aí, uma questão é o aprendizado depois, o que a gente faria de diferente hoje se a gente continuasse? O que a gente vai fazer de diferente hoje do que a gente não fez? Hábito. Qual é o hábito que nós vamos ter hoje? Eu, Renan, por exemplo, falei, poxa, eu podia ter feito mais um treinamento nesse cliente. Eu vacilei, eu fiz só um treinamento, eu podia ter gravado mais uns vídeos, poxa, eu não fiz. Fui primeiro levantar a mão e reconheci um erro e algo que eu faria diferente, com tranquilidade. E isso abre a porta e abre o campo. O gerente também baixou a guarda e falou o erro que ele cometeu ou o que ele faria diferente, é a mesma coisa, o coordenador também, o vendedor também. Então, tratar o erro de uma forma mais simples, né? mais simples, mais singela. Ou como uma maneira de encarar como aprendizado. Aprendizado, tá tudo certo. Viemos aqui para aprender. Se eu fosse tão bom assim, eu não tava aqui, tava lá em cima, né? Então, assim, se eu fosse bonzão assim, eu tava lá em cima, não tava aqui. Então, se eu tô aqui, posso errar. Acredito que a vida fala, né? Para que a gente não erre a mesma coisa, porque se eu, Renan, estiver errando sucessivamente, eu vou ter famosos mesmos resultados. Então, acho que é muito importante a reflexão no que hábito que eu tô tendo para me gerar esse resultado. Perfeito. Isso em qualquer área da vida. Mas ainda tenho uma dúvida. Qual é o resultado dessa reunião frente ao dado mensurável, que é o resultado econômico dessa situação? Nesse cliente ainda é uma dúvida, né? Nós estamos em fase de discussão com esse cliente, né? Que é um grande cliente. Mas isso é uma coisa que a gente vem fazendo com todos. E eu posso falar que o grande resultado disso, né? Humildemente, posso falar que a equipe lá na empresa me deu um prêmio de liderança humanizada no final do ano. Ao mesmo tempo que é um baita prêmio, é uma puta de uma responsabilidade, né? Porque você fala, cacilda, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Então, hoje eu vejo que a gente vem fazendo há 4, 5 anos essa questão de ouvir. Porque muitas vezes, né, cara, o líder só passava a direção, vai para lá e direcionava. Então, se eu for trazer para você o resultado dessas escutas, desse ambiente familiar, desse ambiente de confiança, é que as pessoas confiam e elas sabem que elas podem errar. Porque muitas vezes as pessoas nem trazem problema com medo de tomar uma chicotada do chefe. E não é isso. Ali tá tudo certo. A pessoa traz, puta, cara, eu tô com esse problema, vamos já resolver. E não vai tomar chicotada. Então as pessoas, elas são muito reativas já com muitas coisas que acontecem. Então acho que o grande resultado hoje é que eu não posso falar que eu tenho um problema de pessoas. Como o mercado fala, não posso falar. As pessoas falam, eu tenho um problema de pessoas. Bem que a gente não tem tanta gente assim, igual as Big Corps. Mas assim, eu tenho mais gente tocando o telefone para entrar do que para sair. E eu não tenho espaço.
Mas isso porque a gente vem trabalhando esse espaço de escuta, mudou muito liderança agora nesse cenário atual. Liderança é escutativa, liderança é intuição, liderança é ouvir, é ser uma mola, né? Você ouve, não entra na briga de performance e dá um leve direcionamento, né? Uma mola, é um trampolim. A pessoa vem e você direciona. Mas se a pessoa começar a falar e corta, você não abre o campo, você não cria um vínculo com a pessoa, né? Você não cria uma conexão. Pô, toda vez que eu vou falar com o Douglas, ele me corta. Pô, não vou falar mais. Então, claro que não dá para fazer isso com todo mundo toda hora, mas você precisa ter algumas pessoas chaves que você vai estar sempre de porta aberta. Você tem que liberar um tempo na tua agenda todo dia para a pessoa estar ali, hoje eu vou trocar uma ideia com ela, vou tomar um café com ela. Perfeito. Mas, René, uma dúvida. Você diz muito sobre essa questão dessa liderança mais escutativa, essa compreensão, mas eu quero entender o contexto. No contexto, é sempre a mesma situação ou depende do contexto, há de haver outras formas de liderar, até para mostrar para o grupo de que existe uma liderança. Essa liderança tem princípios, valores, que não vai abrir mão. E se alguém pisar fora da caixa, obviamente tem lá todo um protocolo, mas, cara, insistiu, cabeças serão cortadas e isso está muito claro, até porque busca-se justiça, verdade, liberdade e a paz. Como é que é isso dentro desse cenário? Porque me parece que se for só essa escutativa, vamos contemporizar e tudo mais, as coisas tendem a não fluir ou eu estou enganado? Na minha visão, está enganado, mas tudo tem tempo. Primeiro, valores essenciais da empresa, evolução. As coisas têm que evoluir, eu tenho que evoluir, a empresa tem que evoluir e as pessoas têm que ajudar a empresa para essa evolução. Responsabilidade, ou seja, não adianta eu terceirizar, eu atrasei por causa do trânsito, eu não consegui por causa daquilo, eu sou responsável pelo que acontece comigo, e empatia para eu sentir a dor do outro, apesar de sentir, eu não me envolvo, não absorvo a dor do outro em nenhum momento, então tem um campo blindado ali. Mas eu também entendo que a empresa, eu não contrato gente pronta. Se eu for pegar a minha própria história da empresa, eu não estava pronto há 18 anos atrás, quando eu comecei. Então, por que eu vou ter um posicionamento? Não, eu só vou contratar esse cara se ele estiver pronto. Não, a empresa também é um ambiente de transformação de pessoas. Eu vejo muito erro na sociedade, do tipo, não, eu só contrato a pessoa se ela for dessa classe política, dessa religião, dessa disso, dessa daquilo. Tudo bem, respeito. É a regra da empresa, cada um faz o que quiser, okay. Sua empresa. Porém, eu acredito fortemente que muitas vezes aquela pessoa tem qualidade técnica, aquela pessoa tem uma qualidade técnica necessária porque uma empresa precisa e ele vai ajudar, essa pessoa vai ajudar a nossa empresa a crescer. E a nossa empresa também, com o nosso ambiente, com a nossa cultura, com os nossos rituais, também vai ajudar esse ser humano a crescer. Por quanto tempo, não sei. Mas a gente busca muito sentir isso para saber qual que é a hora de desligar essa pessoa também, porque deixa de fazer sentido. Não é por performance, muitas vezes. Muitas vezes é porque deixa de fazer sentido. Perfeito. Então, é uma estratégia da empresa, essa gestão de pessoas. É isso? Total, é core. Maravilha. Isso posto, tem um braço no mercado, ou seja, uma corrente muito forte, falando de gestão sobre democracia, e um outro braço, muita corrente, talvez ponto da filosofia, falando sobre gestão de pessoas, mas há de haver uma monarquia. Como é isso para você? Eu acho que só pontuando, a democracia que é falada socialmente, eu acho que é uma democracia vedada. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Eu não vou fazer votação do que vai ter de janta em casa. Eu, minha esposa e 3 filhos, se eu abrir votação, vai ter chocolate. Não é uma democracia na empresa. Tanto na minha casa quanto na minha empresa não é uma democracia, né? Ou certas vezes é uma aristocracia ou uma monarquia. Mas não é tudo liberado. Mas como que a gente faz? Nós separamos as empresas em clãs, né? Em mini empresas, microempresas. A gente divide empresas dentro de empresas. A gente vai segmentando e vai dando liberdade e direcionamento para a pessoa que cuida daquela BU, daquela unidade de negócio, para ela crescer. Sim, com liberdade, com espaço para erro, com questionamentos, sendo duro, sendo firme, com muita pergunta, com muito plano tático, mas a gente permite que a pessoa faça o caminho, mas é igual o Waze. Muitas vezes, vou vir aqui para Votorantim. Poxa, demora 2 horas ali de São Paulo. Se eu estiver demorando 2 horas e meia, você vai me ligar. É a mesma coisa a gente como empresa. A gente tem um método que funcionou. E muitas vezes a gente, cara, você vai pôr a mão no fogo ali, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. É nosso papel apontar
para onde a pessoa está indo, porque às vezes a gente acha que aquele hábito está levando a pessoa para uma sala negra. Então, é muito mais uma aristocracia e uma monarquia, mas com liberdade. Eu não posso podar o pensamento, a ideia, eu não posso isso, porque senão eu só estou criando processadores. Perfeito. Eu quero que as pessoas pensem lá dentro. Se a pessoa não pensa, a pessoa atrofia. Ela teve uma ideia. Cara, por que você teve essa ideia? Eu posso questionar a ideia, posso ser firme, posso indagar para ver se aquela ideia é de verdade. Mas podar, cara, ficar podando a asa do pássaro, mas não vai voar. Vai voar. Aí as pessoas querem que a empresa cresça sem aumentar o campo de conhecimento das pessoas, que vem através das ideias. Legal, mas o ponto importante nessa liberdade é, como diria um filósofo estoico contemporâneo chamado Alexandre Pires, na sua música Eu Não Sei O Que Eu Faço com essa tal de liberdade. Porque as pessoas, na sua grande maioria, não sabem o que fazer com a liberdade. Nós vamos ficar parâmetros, quer seja leis, legislação ou um padrão de comportamento. Aí entra Bandura nos dizendo sobre, no seu livro Teoria Cognitiva Social de Modelagem e Modelação. A principal forma de modelar é por comportamento. Contratei uma pessoa, obviamente, estratégia da empresa, palavras suas, não está pronta. Onde eu coloco essa pessoa e qual o padrão de dentro dos colaboradores, da liderança, que ele vai seguir esse modelo, né, padronizado dessas mini sociedades internas lá, e vai copiar esse comportamento, e depois Bandura nos fala de reforço positivo. Como é que é isso? Como é que você pega uma pessoa não pronta, coloca nesse meio, e como é que você faz dentro desse espaço de liberdade para que você construa padrões de comportamento que vão ao encontro da filosofia e cultura da empresa? Primeiro tem que começar comigo, dentro do que eu prego. Eu prego fazer exercício na empresa, todo mundo tem que fazer exercício, temos que se alimentar bem, temos que ter um tempo de detox e espairecer para ter a nossa terapia através dos nossos hobbies. Então, primeiro eu tenho que fazer e dar o exemplo. Não sou perfeito, às vezes erro, vou comer alguma coisa, não vou sempre na academia, mas dentro de uma rotina eu preciso dar o exemplo. Então, começa aqui. Perfeito. Começa aqui. E algumas pessoas chaves que já têm essa essência da empresa vão caminhar com essa cultura desses hábitos, porque não é só o hábito da empresa. Então, começa dentro de casa. Nas minhas reuniões com algumas minhas lideranças, minhas pessoas chaves, como é que tá teus filhos, como é que tá teu relacionamento com a esposa, como é que tá tua vida espiritual, como é que tá teus hobbies, como é que tá a sua vida, suas 12 áreas da tua vida. Então, enxergou isso. Então, eu vou entender, e eu também sempre busco isso, né? Faço minha terapia, faço minhas psicologias para poder saber se eu também estou no caminho, né? Então, depois que eu vejo isso, eu tento aplicar isso também com as pessoas que vão ser os guardiões essências para que eles repliquem. E aí você fez a pergunta, uma pessoa nova, como é que faz? Por exemplo, a gente fez uma leva de contratações agora e a gente está colocando assistente para pessoas que nunca foram líderes. Então, o RH hoje, né, ele já tem uma posição muito mais estratégica, que usa mentoria, counseling, né? Aconselhamento, mentoria, psicologia, coaching, para ajudar a desenvolver aquele colaborador que está lá há 15 anos na empresa, mas que nunca liderou uma pessoa diretamente. Sempre foi apoio. E aí a gente sempre faz a reflexão de muitas vezes essa pessoa veio e por um acaso ela entrou no lugar errado. Por exemplo, essa pessoa que está hoje no nosso RH. Essa pessoa entrou para fazer patrimônio e controladoria. E aí a gente entrou, essa pessoa foi super bem, a vida pegou e falou assim, não, é para essa pessoa ficar aqui. E aí encaixa como uma luva. Mas se eu não tivesse aberto a entender que essa pessoa precisava entrar ali naquele momento, eu nem sabia que eu precisava de uma vaga no RH para fazer isso. Esse RH mais estratégico, esse RH mais psicólogo. Então, ou seja, essa pessoa não estava pronta aqui para entrar para ter essa vaga de controladoria de patrimônio. Não fazia parte do histórico dela. Mas na conversa, você via que essa pessoa tinha um histórico de habilidades sociais. Então, aceitamos o desafio, conectou, que é uma coisa que não dá para explicar com 1 mais 2. E aí, passou um tempo, durante muita conversa, começou a fazer sentido para vir para o RH, para a gente fazer esse trabalho estratégico, para colocar a pessoa no lugar certo. Eu tenho que estar muito com a escutativa, e a RH está muito assim hoje. Qual é o teu sonho, rapaz da produção? Onde você se vê daqui 2 anos? Eu quero ser TI. É o sonho do cara. Se é o sonho do cara, é a visão que ele tem de crescimento do futuro. E isso gera uma corresponsabilidade da gente fazer a empresa crescer para abrir espaço para esse cara crescer também. Perfeito. Então, muito escutativa, não ter medo de trocar as pessoas de setor, porque, cara,
é papel da empresa e é papel da gestão colocar a pessoa no lugar certo, colocar a árvore no sol. Se aquela árvore, aquela pessoa não está desenvolvendo, ela só está no lugar errado, porra. Ela só está no lugar errado, só isso. E aí, se a empresa vê que não está performando, não está indo, ou ela troca, ou ela senta ter uma conversa, porque às vezes aquela pessoa também não quer, faz o desligamento ou muda a posição. Então, a gente é muito tranquilo com isso, né? Mas a gente acompanha de perto ali alguns casos. A gente sempre conversa, eu tô muito perto do RH, do tipo, vamos olhar com carinho essas 2, 3 pessoas aqui, porque elas estão passando por um momento difícil. Então a gente tem uma listinha ali que a gente acompanha de perto. Bacana. Olha que bacana. Nós temos 3 bases, né, de motivação de empreendedores, pesquisa da ONU. Há empreendedores que a sua base de motivação é a realização. Há empreendedores cuja base de motivação é a afiliação. E há empreendedores cuja base de motivação é o poder. Eu lembro que essas 3 bases são comuns, não tem melhor nem pior, mas tem uma que é mais latente em empreendedores que têm resultado. Então, da afiliação, ele é aquele que gosta de organizar eventos, festas, filantropia. O do poder, ele gosta de aparecer na Forbes, as 100 melhores empresas do mundo. É importante para ele esse olhar mais social e ter o reconhecimento. E tem a realização. E o empreendedor pesquisa que mais tem resultado, os outros também têm, mas do ponto de vista do empreendedorismo, é base de realização. E uns traços de base de realização, que você chega numa empresa, você confunde quem é o dono ou líder da empresa, porque ele se veste igual. E me chamou a atenção, você vem para cá com um crachá. Isso, para mim, é um indicador de que a sua base maior, note, vocês têm, obviamente, as 3. Você precisa de reconhecimento, você precisa de afiliação, projetos sociais. Aliás, a sua gestão é a afiliação, no que tange a pessoas, mas há de haver, pelo menos nessa fotografia, o teu espírito de realização, que é justamente esse orgulho de ser parte desse time, integrante desse ecossistema que é Proauto Químio. Me conta um pouco mais sobre isso. Legal não lembrava ou nunca tinha ouvido essa questão das 3 vertentes, né? E realmente, assim, é só aquela coisa, tipo, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pertencer àquele time. Porra, essa camiseta é minha aqui, eu vi isso aqui, me dá um tesão do caralho, tá nessa empresa. Então, e por que isso? Porque eu tenho ideias para executar. Do tipo, eu acho que eu tenho trabalho para uma vida inteira lá e se eu vier de novo tem mais coisa para fazer. Mas tudo isso numa esfera muito simples, muito tranquila, podendo errar de uma forma leve. E trazendo, realmente carregando essa bandeira do consumo consciente, de impactar pessoas e que no fundo ela mude um hábito, um comportamento ali da vida dela, seja na casa, seja com o filho e tudo mais. Mas essa realização ali de ver o negócio crescer, de ver chegando em mais cliente, de receber um feedback social muito mais do que às vezes financeiro. O financeiro é importante porque ele é um meio do reino crescer, vamos dizer assim, da empresa crescer. Mas a realização se move muito mais, mas muito mais pela ideia, pelo sonho, pela intuição, pelo que eu vejo que dá para fazer, né? E aí é o que eu vejo que as pessoas precisam acreditar no que elas veem. Pô, se eu tô com a visão disso, daqui 2 anos eu quero estar lá, então eu vou perseguir isso, porque é isso que vai me preencher. Qualquer outra coisa que não seja isso não vai preencher. Não vai preencher. 0. E é importante ter isso para cada área da vida. Para a área do trabalho, e eu respeito. Tem pessoas que do tipo estão tranquilas na área do trabalho, ela não se vê ali e tá tudo certo. Talvez aquela pessoa é um guardião da família. E aquela pessoa vem para realizar sonhos dentro da esfera familiar. E aquela pessoa vai construir, ser referência para a sociedade no âmbito familiar. Tem outras pessoas que vão ser como marido, tem outras pessoas que vão ser como hobbies, tem outras pessoas que vão ter o espiritual, tem outras pessoas que vão ter o financeiro. Então, tem outras pessoas que vão ter realização em propósito. Então, cada um vai ter seus sonhos a realizar dependendo da sua área, só precisa reconhecer. Porque também não tem errado do tipo, poxa, eu cheguei num tamanho aqui, tô tranquilo, porque também precisa, para todos esses crescimentos, precisa de musculatura emocional e de sentir, pô, cara, tá dando trabalho, tem uma carga, mas, cara, puta, que da hora isso, cara, te dá uma vontade, caramba, já acorda, abrindo no olho, a galera curte. Então é isso que move, na verdade, né? Essas pequenas coisas do dia a dia que é muito fácil falar, né? Aproveite o caminho, tudo mais. Mas, cara, na prática é difícil a gente sentir isso todo dia. Então, de tempos em tempos, né? Sempre
questionamentos que a gente possa ter do tipo, poxa, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu tô pelo caminho errado? A gente tem que se questionar o tempo inteiro, porque para pegar uma rua errada no Waze e não saber, cara, é 2 minutos. Mas essa realização, né, esses pequenos marcos ali, e, cara, acreditar no sonho. Okay. E só tangibilizando o sonho, porque você trouxe umas 2 perguntas. Cara, sonho é o que você pensa, o que não sai da tua cabeça, é o que tá todo dia quando você acorda. Cara, todo domingo de manhã eu penso nisso, todo domingo de manhã eu penso, caramba, velho. Por que eu penso nisso todo domingo de manhã, velho? Tem algum porquê. Muito legal. Renan, você está com quantos anos? 37. Olha que legal. Você que está nos assistindo, começa a pensar, poxa, que lindo, né, essa história. Renan é 37 anos, pai. E aí, a vida parece que blindou o Renan de uma tal forma que a história é linda, que tudo deu certo. É como se fosse um filme, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Eu te conheci em 2014, eu acho, e aí eu quero que você me traga isso, até para ajudar as pessoas que estão ouvindo, que a vida é uma jornada. Nós, latinos, temos um adágio que nós acreditamos que nós somos uma coisa, ou seja, um CPF, e a verdade, né, o grego tinha uma sacada que nós nunca éramos nada, nós sempre estamos alguma coisa. Então, como se fosse, nós trocamos de pele a cada 3 semanas, e nós... queremos ser a mesma coisa constantemente. E às vezes a vida nos dá esse caos para que nós demos uma parada e repensemos rotas, recalculando a rota, né? Peraí, afinal de contas, quem sou eu? E, na verdade, não é nem quem sou eu, né? Como eu estou, porque isso vai mudar. Isso é líquido e certo. E aí, você lançou mão, eu lembro, restaurantes, depois franquia de açaí. Eu não sei o que aconteceu, porque nós não conversamos sobre isso, o Renan é meu amigo, mas, por outro lado, tinha um pai, e como pai tem uma expectativa de que esse príncipe vai ser meu herdeiro. E esse herdeiro, ele vai fazer caminhos, empreender em novas áreas, acertar, errar, e cada vez mais se afastando dentro desse reinado que é Pro Alto-Químio. Me conta ou nos conta como é que foi tudo isso e quais foram os principais aprendizados, talvez esse momento é crucial para as pessoas que estão empreendendo e estão aí recalculando rota, do ser humano Renan. Né? Tantas frentes, tantas oportunidades, a jornada parecia Ulisses buscando a sua Penélope e demorou 20 anos para voltar na busca do seu amor. Nos traga mais dados. Sim, né? Bem rapidamente, mas... primeiro, né, uma empresa familiar, meu pai fundou a empresa começou no fundo do quintal da minha casa, então assim, desde sempre eu vi o negócio acontecer lá dentro, porque passa bombona, fazia produto de limpeza no copo e o copo ficava sujo de corante, ia fazer entrega, meu pai colocava eu e minha mãe no carro pra gente fazer entrega, então assim, desde os 3, 4 anos de idade eu lembro de muitas entregas. Acho que um ponto importante meu pai nunca me falou pra trabalhar lá, nunca, e ele, sempre dava uma blindada. Nunca falou vamos, nunca me garantiu, nunca abriu o campo, velho. Nunca abriu o campo. Sempre fechado ali e tudo mais. E aí, acho que quando eu comecei lá, eu comecei com 18 anos, uma comissão de vendas e eu era um vendedor e tudo certo. E aí fui vendendo e as coisas começaram a caminhar. No meio do caminho, eu vendia para uma concessionária e aí o cara perguntou se eu não queria montar um lava-rápido lá dentro. Eu montei um lava-rápido lá dentro. Aí tinha um outro produto, que era um selante importado que vedava furo do pneu. Montei isso daí. Então, comecei a crescer ali dentro. E lava-rápidos, fazendo a venda de produto da empresa, da Pro Alto e a importação de selante. Tranquilo. Até que... a gestão familiar entrou num primeiro colapso e eu lembro até hoje, né? A gente numa discussão lá, a empresa crescendo muito, muito. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai, né? Eu lembro até hoje, peguei um negócio, tipo, joguei no chão assim, não joguei nele. Falei, enfia essa empresa e sai fora. E falei, cara, pô, não deixa eu fazer nada, não sei o quê, sai fora, enfia essa empresa e vazei. Na verdade, eu nunca vazei, né? Obviamente, porque eu dependia daquilo. Eu não vou jogar tudo pro ar, sendo que eu dependo do negócio. E tinha filho para criar. Mas eu me afastei, né? E foi o momento ali que a gente se conheceu.
e que aquele Empretec foi mágico para mim, né? Assim, eu chegava em casa, cheguei de uns dias 11h30 da noite, meia-noite, minha esposa, tipo, velho, o que tá acontecendo com você? E as coisas acontecendo, tinha implantações no sul e tudo mais, e tava rolando. Mas, acho que a primeira coisa, tipo, quando eu também tava ali com a minha esposa, um dia, eu tava tocando o restaurante, eu nunca saí da ProAuto Químio. E aí eu tava na praia com os meus filhos e eu desmaiei 5 vezes. Tipo, e voltava, e ali eu via a importância da família, porque eu era um cara que me dava de 0 a 10 no trabalho, eu só não me dava 11 porque não dava. E em comparação, minha nota com a minha esposa era 2, minha nota com os meus filhos era 2. E nesse momento eu reequilibrei a roda da vida. Mas assim, reequilibrei é uma palavra linda para não falar que eu tomei umas porradas feias da vida. Para falar, cara, volta pro eixo que você tá indo pelo lado errado, moleque. Então, tive que reorganizar e equilibrar para passar mais tempo com esposa, família e tudo mais. Então, acho que esse equilíbrio é importante de tempos em tempos. Nem sempre a gente vai doar mais tempo ali para esposa e família, mas durante um tempo é importante, mas para que depois a gente possa voltar a focar energia e tempo no negócio. São fases. Então, e eu nunca parei de trabalhar nessa época do desmaio, eu fiquei 3 meses tiltado, não falava com meu pai, nem com a minha mãe e tudo mais. Então foi uma crise existencial ali, né? Eu era uma pessoa muito extrovertida e muito aberta, e nesse momento eu me fechei. Falei, poxa, eu preciso me fechar aqui porque eu tô apanhando todo quanto é lado, tô absorvendo coisa que não é minha, preciso me fechar. Preciso entender de estudos, até de filosofia, de espiritualidade, preciso rever meus conceitos, o que eu tô pensando, porque a vida me dá uma porrada aqui, eu tô no tilt, então algo eu não tô fazendo certo. Algo eu não estou fazendo certo. E aí eu fiquei com as operações, né? Eu cheguei a ter 17 operações entre restaurante, loja de açaí, loja de café, clínica de saúde. Foram 17 operações. Isso foi, graças a Deus, a vida, né, não erra, e trouxe os sócios que eu precisava para aprender com eles. Porque também, assim, né? Acho que toda empresa familiar, o filho projeta no pai muitas vezes que ele seja o sábio, que ele vai pegar na mão, que ele vai ensinar e tudo mais. E eu particularmente tinha essa expectativa no meu pai. Cara, meu pai era tiro, porrada e bomba. Toma. Não, você não fez isso, aqui não tá errado. Vai fazer isso. E nunca sentava ao lado para explicar. E tá tudo certo. Mas hoje, analisando isso, e acho que tem muito conflito de empresa familiar, porque também o filho, eu vou falar da minha parte, que eu errava na hierarquia e eu queria ser mais que ele. Hoje o posicionamento é assim, eu posso trazer informação e argumentar o que eu quiser com ele, mas se ele quiser pintar o caminhão da cor que ele quer, ele vai pintar. Se ele chegar e bater na mesa que ele quer fazer, ele vai fazer. Ele é sócio majoritário, eu sou sócio minoritário, mas eu posso trazer informação. E eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, honrar, porque primeiro eu sou filho. Na hierarquia espiritual do negócio, primeiro eu sou filho. Depois eu estou trabalhando no negócio. Então eu inverti essa ordem muitas vezes e com isso fiz muita força contra, senti muitas dores. Eu acho que esse é um dos principais erros das empresas familiares, quando o filho acaba invertendo a ordem antes da hora. As coisas são naturais, e de criar essa expectativa no pai dessa coisa da porrada. E nessa época de restaurante, né? Putz, lindo, teve 17, mas assim, a gente de 17 a gente acertou. Acho que a gente acertou 9 e errou 11, acertou 11. Foi alguma coisa assim, 10 e 7. Tipo, a gente errou muito no varejo. Muito. Meus sócios. Tinha um sócio em algumas, outro sócio em outro, mas, de 10 acertar 7. Tipo assim, mas no macro foi uma. Cara, foi minha faculdade, que eu não me formei na faculdade, né? Foi minha faculdade, mas errei muito. Transitei muito dinheiro, mas assim, chegar no final do mês ainda vivia com a grana das comissões que eu recebia de vendas da ProAuto, mas que foi necessário, porque eu também projetava erradamente, eu projetava no meu pai algo que ele também não podia me dar, que era uma parte de gestão e respeito, porque a gestão dele era diferente, não tem certo e errado, se ele carregou a empresa daquele jeito, ele fazia. E aí eu com esse sócio, cara, a gente trilhou um caminho de entender uma parte mais de gestão empresarial junto. Então era isso que a vida queria. Cara, o que você tá buscando não é aí. Para de... Por aí você vai tomar porrada. Vem por aqui, você vai aprender o que você precisa para depois implementar na empresa. Então, isso tudo com naturalidade. E se eu fosse olhar para trás, eu só não gostaria de ter forçado tanto a barra, apanhado, ter rodado igual um piro doido muitas vezes, ter colocado, às vezes, minha vida em risco de rodar 5.000 quilômetros numa semana, virar à noite trabalhando.
Não vejo um problema em fazer isso pontualmente, desde que não haja se necessário riscos, for. se necessário. Mas acho que ouvir o corpo e ouvir as porradas que a vida tá te dando para você recalcular a rota é imprescindível. Muito bacana. E aconteceu uma coisa bem interessante, né? Você já vivia junto com qual é o nome da tua esposa mesmo? Natália. Com a Natália há muito tempo. Quantos anos? 15 anos. 15 anos, há cerca de 2 anos atrás. Um ano atrás. Um ano atrás. Uma cerimônia linda. Eu não fui porque eu não tinha roupa para ir. Mas você pediu em casamento e fez uma cerimônia maravilhosa, né? É sobre isso. E pautado nisso, uma pergunta. Existem escolas filosóficas que dizem que nós temos 7 veículos que compõem o nosso corpo. Primeiro, o corpo físico. Depois, um corpo emocional. Um corpo elétrico, né? E uma mente concreta, que é essa mente inferior que nós temos. Mas as mesmas escolas, Sócrates e tantos outros, né, nos dizem também que esse conhecimento vai chegar, não para os escolhidos, porque todos somos, mas nos elevar a um nível de consciência que existem no andar de cima 3 outros corpos, que é uma energia vital chamada vontade, uma intuição muito forte, e uma mente pura, que consegue ter até uma palavra que é incognível, alguma coisa nesse sentido, que é aquilo que a mente humana racional não consegue explicar. Me fala que estágio você está desses 3 outros corpos, né? Que é a intuição, uma mente pura, que é uma mente com possibilidades, e essa intuição, né? Vontade, intuição e a mente pura. Acho que primeiro, eu acredito que, como você mesmo disse, todo mundo tem isso. Isso aí está à disposição, o cardápio é livre e é uma regra geral para todos. Não acho que isso é um escolhido, nada. Como eu faço para me... Acho que a pergunta é mais assim, como eu faço para tentar achar a minha? Ou acessar. Ou acessar a minha. Acho que uma grande dificuldade que eu e todos temos é que isso aqui é um mar de informação e que isso está acima da nossa mente processadora. Tem até uma palavra agora, chama infodados. Infodados. Isso aqui está acima da nossa mente processadora. Então, às vezes, a gente precisa fazer um download lá de cima e a gente não consegue porque eu estou processando muitos dados. Muitos dados. Então, para eu me conectar, eu primeiro busco 2 etapas. Digerir e limpar tudo que aconteceu operacionalmente no meu dia. Okay. Então, um tempo de ócio ali, seja fazendo um exercício físico, seja fazendo... Putz, vou vir pra cá, vou escutar uma música, vou deixar um silêncio. E aí eu vou tentar digerir tudo o que aconteceu. Então eu vou fazer a digestão. Putz, aquele cliente, atrasou a entrega, como é que a gente vai fazer para entregar? Como a gente vai atingir os objetivos? Como a gente vai produzir mais? Vou digerir todos os acontecimentos, eu tenho que dar um tempo de digestão e não ficar colocando mais informação para dentro, senão eu não vou digerir tudo o que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é deixar o ócio, deixar o tédio, deixar a mente vazia, porque aí, com tudo limpo, eu limpei, eu tenho uma chance maior de me conectar com o que é a minha missão, a minha alma, a minha essência, o meu espírito, a minha vontade, o meu desejo. Eu tenho uma chance maior, não quer dizer que eu vou ou não vou. Às vezes você tá lá, mas não vem, né? Não, às vezes não é assim também, né? Se fosse fácil, a gente tá lá, o dedo fazia. Mas eu vejo que a gente tem uma chance maior limpando, fazendo exercício físico. Eu uso muito exercício para fazer limpeza. E depois, em algum momento que já limpou tudo no exercício, pode ser dentro de um exercício mesmo. Okay. Que muita gente tem intuições dentro de exercício, lavando louça. Eu já tive muita coisa, os insights. E eu acho que os insights fazem parte dessa nossa vontade. Puta, era isso. Mas aí tem um ponto importante, me permita esse recorte. Porque você disse já aqui atrás a respeito de... Pô, você está me vendo no final de semana um insight. E ele é recorrente, né? Tem uma dupla sertaneja estoica que diz a virar sinais. Só que aí entra uma coisa, entra a intuição e a mente pura. Eu acredito que elas são acessos. Legal? Mas a única forma de materializar os acessos é a vontade. A vontade é fazer o que tem que ser feito. Okay? E pouca gente tem essa vontade, porque se ele olha, 98%, 95% são processadores, estão fazendo o que faz todo dia. Ele tem um insight. Esse insight, ele é chancelado pela mente pura, que ele não sabe o que é, ainda não reconhece. Mas falta a ele essa iniciativa de fazer o que tem que ser feito. Como é que você pode ajudar as pessoas a elaborar isso para... É ação motora, né? Fazer o que tem que ser feito. Aí é o que eu vejo que todo ser humano tem que hoje ter uma base de
psicologia, de mentoria, de aconselhamento emocional, de parte espiritual, não é de religião, senão você vai afastar as pessoas e não unir. Então, o ser humano hoje tem que ter essa base de psicologia um pouco para ajudar o outro a despertar e enxergar o que a gente já viu, porque muitas vezes é muito mais fácil você ver meu dom e meu talento do que eu e vice-versa. Okay. Então, quem está de fora é mais fácil de ver. Então, como que a gente pode fazer as pessoas acenderem? Primeiro é não terceirizar a vontade. Eu acho que todo mundo vem com esse chip. Eu penso assim, todo mundo vem com esse chip. Uns mais, outros menos, porque cada um tem um propósito de vida. Se todo mundo vier com vontade de ser nadador, nós estamos lascados. Nós vamos ter nadador, não vai ter ninguém para caçar. Vamos pensar assim. Mas vamos pensar do chip vontade da virtude, o chip da responsabilidade, da honestidade, da harmonia, da perseverança. São chips, cada um vem buscar um mais do que o outro. Mas eu acredito que nas nossas rotinas do dia a dia é papel do ser humano, é papel de qualquer um, é o papel de todos nós falar para essa pessoa do tipo, cara, você teve uma ideia, você tem que ir atrás. Por que você teve essa ideia? Ou seja, o reforço positivo. Reforço positivo é a pergunta. Perfeito. Reforço positivo expande o que a pessoa falou. Você me disse isso? Eu expando. Por que você me disse isso? Perfeito. E aí eu expando e faço a pessoa sair com uma pergunta. E isso é em torno da sociedade. Então, vamos pegar os mais despertos. Eu já tive muita gente que me ajudou e me faz questionamentos, me faz provocações e perguntas que me ajudam. E quando eu também sinto que eu posso ajudar, perguntar, questionar e contribuir, eu faço. Mas isso não é num ambiente fechado. Pode ser na caixa do supermercado, pode ser na fila do estacionamento, pode ser comprando uma calça no shopping, pode ser numa reunião de negócios. Perfeito. Então, a escola é em todo lugar. Eu só acho que as pessoas estão têm lá. Todo lugar, tem que estar aberto. Renan, antes de encerrarmos, talvez a pergunta mais importante da minha ótica. Renan Ruiz, o que é a vida para você? A vida aqui na Terra é um meio da gente evoluir. Evoluir e servir. Então, através do meu servir às outras pessoas, eu evoluo a minha carne e o meu espírito diariamente. Só que o servir, eu vou ter que servir os outros. Geralmente a vida ela é curiosa nisso, ela vai me mandar geralmente algo que eu não gosto. Perfeito. Ou alguma imperfeição minha que eu estou projetando nessa pessoa. Não é nem que eu não gosto dessa pessoa, mas ela só está sendo um espelho de algo que eu tenho dentro de mim e ela só está acendendo isso. De alguma forma, nesse ponto, a vida te traz um antagonista. Me traz um antagonista. É a história do... Eu vou trocar de carro, vou comprar um Fiat Mobi. Eu não via nenhum Fiat Mobi e aí eu começo a ver Fiat Mobi em todo lugar. A vida vai trazer a pessoa que você precisa. E aí você precisa ajudar e apoiar de coração essa pessoa. Você também tem que se permitir ser ajudado. Eu acho que se colocar só numa questão do tipo, não, só eu a voz ativa, não faz sentido nenhum, porque na minha visão a evolução ela é infinita. Então acho que a gente vive evoluindo e a vida vai mandar a gente para vários lugares para ajudar nisso. Porque muitas vezes, dá um exemplo tópico, poxa, na esfera da responsabilidade, eu posso ser um pouco mais evoluído, por exemplo, que você. Na esfera da harmonia, você é um cara mais evoluído que eu. Poxa, eu já tive casos que eu pedia, caramba, eu preciso de paciência, precisava desenvolver isso, essa habilidade, essa virtude. A hora que eu olho assim, eu falei, cara, por que esses dois são meus dois amigos mais próximos? Por que eles estão aqui, né? Qual que é a maior virtude que eu vejo neles? Paciência, escutativa. Eu falei, porra, mas tava aí o tempo inteiro e eu não via. No fundo, eu vejo que a gente vem para evoluir e achar o que nos preenche, o que faz sentido, o que é uma coisa muito intangível, mas é aquilo que te arrepia, é aquilo que você faz de olhos fechados, é aquilo que te brilha o olho, é aquilo que você faz sem saber que você faz. Então, você tem que encontrar isso. Então, a vida em si é um meio de evolução e as pessoas são um meio de evoluir junto. Então, a gente veio aqui para evoluir. Essa é a máxima da Terra. Servindo os outros, servindo de ajuda, tá? Só fazendo um parênteses nisso, né? O servir, ele tem duas vertentes. A palavra servir, ela é legal, mas eu acho que ela é meio tricky, ela pode ser uma errada, porque eu posso servir o desejo de uma pessoa e aí eu estou fazendo uma cagada gigante, ou eu posso servir a necessidade dessa pessoa.
sempre vamos se questionar se que ajuda, né? Ou ajuda ou servir. Cara, nunca ajudar ou nunca servir o desejo da pessoa, senão, cara, a gente vai não tá levando a pessoa pro lugar certo. Mas se aquilo é necessário para que a pessoa evolua, a gente ajuda. Mas também se permitir ser ajudado, porque faz parte de toda essa engrenagem, de toda essa sincronia, de todas essas acasos e coincidências da vida e esse mistério, né? Esse grande mistério, né? Porque eu tô falando o que eu acho, mas se é ou não é, eu não sei. Perfeito. Renan, quero te agradecer. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer lá 2014, 2015. De lá para cá, você tem se tornado meu amigo e esse ser humano nessa jornada de aí 12 anos, né? Eu sou testemunha o tamanho da transformação, como dizia Paulo, né, na Bíblia, quando era menino falava como menino, discorria como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino para trás. O quanto você evoluiu nas áreas como empreendedor, como pai, como marido, né? Levando... E tem uma palavra que eu sou apaixonado, que pouca gente talvez tenha a dimensão dela, que é consciência. Consciência, ciência, significa conhecimento. E quando eu estou sobre a luz do conhecimento, eu tenho consciência que eu preciso ser o melhor pai. Quando eu tenho consciência que eu preciso ser o melhor pai, eu preciso talvez ser um esposo melhor. Então essa ciência de ser essa entidade, né, desses 7 corpos aí, elevando essa maneira de educar filhos melhores, ajudar a esposa, olha só, você de alguma forma modela 100 vidas, e essas 100 vidas impactam mais, talvez 300, 400, 500 vidas que vão para casa todos os dias inspiradas ou com uma pergunta. Então isso é inspirador. Quero te agradecer pelo ser humano que você é, essa luta constante por estar em construção e se permitir, né, mesmo que essa vida nos dá, às vezes, uns solavancos, mas de cabeça erguida você empreende e compreende o teu papel aqui. Também acredito que nós estamos aqui para servir a você pelo seu tempo e pela sua história. Parabéns. A minha gratidão, viu? É isso aí. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a você também. Você fez parte da transformação. Bateu pra caralho em mim naquele Empretec. Puta que pariu, velho. Apanhei que nem criança. Porra. Mas faz parte da transformação. Às vezes eu precisava daquele chacoalhão e para poder seguir um caminho, porque muitas vezes eu já não estava ouvindo o que era para ir para aquele lado. Então, cara, você acredito que foi um instrumento ali de ajudar eu virar a rua ali que eu não estava enxergando. Então, gostaria de agradecer você ali, poxa, sem palavras. E também, poxa, queria agradecer meu pai, cara, minha mãe, poxa, grande parte das minhas habilidades ali, minhas habilidades sociais, né? Vem muito da parte da minha mãe, poxa, eu joguei futebol há muitos anos, então eu vi minha mãe se relacionar com as pessoas, eu vi minha mãe servir, ajudar as pessoas. Então eu uso grande parte das minhas habilidades que eu uso no trabalho vem da minha mãe, outra parte vem do meu pai, outra parte vem do futebol. Agradecer a minha esposa, que nem só de rosa, né? A gente tá junto há 16 anos, casamos há 1 ano, mas a gente briga, a gente discute, a gente sabe que separação não é um caminho, então tipo, não dá para separar, então tem que sentar e resolver. Tem hora que não dá, mas tem muita briga, tem muita discussão também no ciclo, né? Tem fase que tá mais acaloroso, mas eu sei que ela me preenche, eu sei, amor, que você me preenche ali, então gostaria de agradecer a pessoa que você é e o quanto você me impulsa e me alavanca e rumo aos nossos objetivos, né? Porque a gente fez um selo, então é nosso, não é mais eu. E as crianças também. Um beijo, galerinha. É isso. É isso aí. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje com o Renan Ruiz, da ProAuto Químio. O Renan faz parte do seleto grupo de pessoas do Brasil que Pulsa, de pessoas que faz o Brasil acontecer. E é isso. Gratidão pela oportunidade e desejo que você desperte, liberte-se e vai lá ser feliz. Gratidão.